Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2024. E nesse trimestre nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. E a lição de hoje, a lição de número 4, tem o tema Uma firme decisão de não se contaminar. Hoje nós estaremos estudando sobre a postura de Daniel e seus amigos diante das propostas de contaminação da mesa do rei Nabucodonosor. Lembrando que você pode ser assinante do ebedemfoco.com e sendo um assinante do ebedemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo. Seja um assinante do ebedemfoco.com e sendo um assinante do ebedemfoco.com, você terá os slides da revista CPAD de jovens e adultos 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados, e esses slides são editáveis para você fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua aula. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui. Seja um assinante do ebedemfoco.com e você poderá ter acesso a todo esse conteúdo e muito mais. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para atender a sua necessidade na sua escola bíblica. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens e mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia, cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores de EBD, cursos muito importantes para você que é professor da EBD. Então acesse ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição, Daniel capítulo 1, verso 8 diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Quando nós olhamos para esse texto e nós olhamos para esta expressão contaminar, há muitas pessoas que podem pensar que esta é uma expressão tanto quanto forte para o contexto, mas não. Ela é absolutamente apropriada. Por que alguém diria que é uma expressão forte? Porque é o contexto de almoçar e jantar com o rei. Para muitas pessoas isso seria um privilégio, mas Daniel e seus amigos sabiam que sentar à mesa, participar dos manjares do rei da Babilônia, era muito mais do que o convite de um monarca. Era compartilhar de suas ideias, era compartilhar de sua religião, era compartilhar da Babilônia e dos seus paradigmas, especialmente os religiosos. Por isso que a concepção de fato, como é Daniel mesmo quem escreve o livro do profeta Daniel, né, e acredita que seja, ele então entende que de fato sentar à mesa do rei seria contaminar. Isso é muito importante que a gente perceba, porque às vezes nós participamos de eventos com pessoas e a gente pensa que aquilo é algo aleatório, algo inofensivo, mas nem sempre. É preciso que a gente tenha uma visão como a de Daniel, que a gente chama de visão holística, né? Que vê o todo, né? Vê todas as percepções, todas as intenções de quem está programando aquela situação. Porque pode de imediato parecer inofensivo, mas no centro da ideia pode ser que seja, como Daniel percebe, uma contaminação. A fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã.
A fidelidade a Deus implica força de caráter, né? Porque a nossa carne, a nossa natureza, ela é caída, né? A gente precisa ter essa concepção. Parece que muitos cristãos vivem como se nós fôssemos anjinhos. Nós não somos anjinhos, irmãos. Nós somos seres caídos. Nós somos pecadores. E para manter a fidelidade a Deus, nós precisamos ter força de caráter. Precisamos desenvolver conduta íntegra. Precisamos ter valores e nos apegar a esses valores para que nós possamos manter a fidelidade a Deus na nossa vida cristã. E isso passa muito pela concepção de que nós somos pecadores e a nossa natureza, ela tende ao mal. É por isso que nós precisamos entender que nós precisamos desenvolver força de caráter, desenvolver integridade e ter valores para que nós possamos caminhar diante de Deus em fidelidade. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Daniel capítulo 1, verso 11 até o verso 16, né, que diz: Então disse Daniel ao despeceiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo-se que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comeram a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despeceiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Esse texto é o texto clássico, né, sobre a conversa de Daniel com o encarregado ali da porção diária deles, onde ele propõe comer legumes ao invés dos manjares do rei. E a história bíblica nos conta, o fato bíblico nos conta que ao final dos 10 dias eles estavam todos mais saudáveis. Isso aqui é interessante, eu gosto dessa aplicação, especialmente para a juventude. O professor pode explorar isso com seus alunos, que os manjares do mundo, às vezes, eles parecem muito mais apetitosos do que os manjares de Deus. Às vezes, sim. Porque existe aquela luta, Eu acabei de falar agora há pouco, falando sobre tanto o texto principal quanto o resumo da lição, de que a gente precisa ter essa percepção de que nós somos seres caídos. Nossa natureza é caída, nossa natureza é pecaminosa. Eu sempre gosto dessa frase de um certo teólogo que diz que a nossa natureza é livre como as águas de uma cachoeira, livre para descer, mas não livre para subir a cachoeira, Mas não livre para mudar por si só o seu curso. Para fazer isso é necessário um milagre. Então nós precisamos ter essa percepção que a nossa natureza é uma natureza caída. Então a nossa natureza caída, ela vai sempre se inclinar para o mal. Ela vai sempre ter uma percepção de que as coisas do mundo são mais atraentes do que as coisas de Deus. Isso é natural da nossa natureza caída, Mas nós precisamos entender como novas criaturas que, por mais que a nossa natureza caída, as nossas percepções materiais, humanas, desejem as coisas do mundo, nós precisamos entender que as coisas de Deus trazem muito, mas muito mais benefícios para a nossa vida. Nossa introdução. Um dos segredos da vida vitoriosa de Daniel foi sua firmeza de caráter. Desde o início, ele expressou profunda convicção em Deus e força de vontade para resistir à contaminação na Babilônia. Isso aqui é muito importante, firmeza de caráter e vontade de resistir. Mas isso se dá pelas convicções que temos, se dá pelos valores que temos. O professor deve explorar isso com seus alunos, que sim, é excepcionalmente necessário que todos nós desenvolvamos as nossas convicções. Lembra do que Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 18?
18 é 15, não me recordo aqui, que nós devemos estar preparados para dar a quem perguntar a razão da nossa esperança. Ou seja, o que Pedro está dizendo ali? Nós precisamos ter convicção tão profunda, tão real, tão sólida, do porquê nós cremos em quem cremos, que no momento em que alguém perguntar, nós não tenhamos dificuldade disso, isso seja absolutamente natural. Então, assim, firmeza de caráter e vontade de resistir às tentações advém de convicções sólidas. O problema é que nós vivemos uma vida, maioria de nós, e eu me coloco nisso também, nós vivemos muitas vezes, uma vida cristã muito superficializada, muito frágil, de pouquíssimas convicções, de quase nenhuma experiência real profunda com Deus. Eu tenho um amigo que ele disse que ele pode passar por todos os dilemas, todas as crises que for, mas quando ele lembra do dia que ele foi batizado no Espírito Santo, tudo cai por terra, porque foi algo tão sobrenatural, tão profundo, que nada tira da mente dele que aquilo era de fato Deus tendo um encontro com ele. Então, assim, é só um exemplo de que experiências com Deus promove convicções que nos dá firmeza de caráter e vontade de resistir a qualquer contaminação, a qualquer proposta do mundo. O problema é que a maioria dos cristãos estão vivendo vida superficial, não tem experiência com Deus, não tem batismo com o Espírito Santo real, algo que leva a pessoa a um profundo quebrantamento. Então, quando nós falamos que Daniel tinha firmeza de caráter e vontade de resistir, é porque ele tinha convicções profundas. Ele tinha certeza absoluta do Deus que ele servia, de em quem ele cria, como disse Jó. Tendo como referência o episódio no qual o jovem hebreu se recusou a partilhar das finas iguarias do rei, nesta lição aprenderemos que pequenos gestos podem resultar em grandes vitórias, né? Pequenos gestos, grandes vitórias, né? Talvez alguém possa, eu já até disse isso, alguém possa dizer, que privilégio, comer da mesma comida do rei. Naquela época ele era um exilado, estava longe da sua casa, não tinha nenhuma garantia, mas quem tem discernimento espiritual sabe que nem todas as ofertas são de fato para o bem. Primeiro tópico, o banquete do rei, a oferta do manjar. Durante o período de treinamento para o serviço da corte, os jovens cativos estariam submetidos a uma dieta diária específica, né? Daniel capítulo 1, verso 5 diz, e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. O próprio rei determina o que eles deveriam comer. Eles deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida ao rei. Para o senso natural, isso seria uma grande oportunidade, seria um grande privilégio. O simples fato de não precisar fazer a própria comida já seria uma boa notícia, não é mesmo? Mas olha só, isso aqui tem um ponto importante. Para o senso natural, isso seria um grande privilégio, uma grande oportunidade. Leonard Ravenhill diz que muita gente procura ser reconhecida por homens, mas você precisa ser reconhecido por Deus. Muita gente precisa ser... Leonard Ravenhill diz ainda que muita gente procura ser conhecida aqui na terra, mas nós precisamos ser conhecido no céu e no inferno. Conhecido no céu por Deus, né? Para que Deus saiba que nós... É óbvio que Deus sempre saiba, né? Mas é conhecido no sentido de que chamemos a atenção de Deus, estejamos o tempo todo na presença de Deus. E que nós devemos ser conhecidos também no inferno, ou seja, na verdade a ideia de no inferno é conhecidos também por Satanás, que Satanás saiba o crente fiel que somos, não por pessoas, não por reis. Por que Leonardo Ravenhill dizia isso? Porque quem pode nos recompensar é Deus. E quem pode de fato nos prejudicar, armar ciladas contra nós, é Satanás. Então, nós precisamos ser conhecidos por Deus e conhecidos por Satanás. Conhecidos por Deus como servo fiel e conhecido por Satanás como crente, verdadeiro servo de Deus que vive para Deus. Nós não temos que buscar reconhecimento de ninguém nesse mundo.
Há tantas pessoas que vivem atrás de status, de reconhecimento social. Isso é uma grande tolice. Pessoas que vivem em busca disso correm o risco de serem capturadas por qualquer mentira desse mundo. Ao contrário do que Daniel e seus amigos fizeram. Para muitas pessoas, né, como diz o texto aqui, para o senso natural, seria uma oportunidade de estar ao lado do rei. Todo mundo queria estar na presença do rei, sentar à mesa do rei. Mas estes jovens, tementes a Deus, perceberam, né, tiveram o discernimento que, na verdade, nem tudo que parece prazeroso, especialmente dentro do ambiente em que eles estavam na Babilônia. Eles estavam na Babilônia. Se fosse em Israel, talvez seria outra história. Mas eles estavam no mundão, né? Então, estar ali no mundão já é um problema. Estar longe de casa já é um problema. E ainda participar do que eles oferecem aumenta o problema. E eles perceberam isso. Então a gente precisa entender que nem toda oferta que vem do mundo, né, é de fato uma oferta que a gente deva receber. A gente precisa ter esse discernimento espiritual. Além disso, eles teriam o privilégio de desfrutar dos banquetes reais e da melhor comida e bebida servida no palácio. Poderia parecer para alguns a chance perfeita de adquirir status, né? Quem sabe se fosse no dia de hoje, estava todo mundo já empolgado, já com seus smartphones na mão para tirar foto, colocar nos status. Eu estou ao lado do rei, eu como a mesma comida do rei. E isso é tão forte, gente. Conta, né, na antiga Prússia, que houve uma crise profunda, né, na economia do país. A antiga Prússia, eles eram produtores de milho e trigo, né, de cereais. E houve uma profunda crise, um problema sério com essas plantações. E a única coisa que plantava e dava bastante era batatas. Mas neste reino, no reino da Prússia, a batata, ela era comida dos porcos, né? Era comida de animais domésticos. Então, assim, as pessoas tinham uma ideia tão profunda de que o trigo e o milho e seus derivados que era comida das pessoas nobres, que eles passavam fome, mas não comiam batata, porque era comida de porcos. Então o sábio disse para o rei: olha, faz o seguinte, rei, mande plantar um jardim de batatas nas suas terras, né? Mande plantar batatas nas suas terras e coloque guardas para vigiar. E contrate pessoas para invadir à noite, roubar essas batatas. E coloque nos seus atalaias, né? Divulguem pelo país que agora a comida oficial do reino e do rei são batatas. E assim o rei fez. O que aconteceu? Todo mundo começou a plantar batata e a comer batata, e assim ele conseguiu acabar com aquele problema, com aquela fome no seu país. Ou seja, é natural que todo mundo olhe para o líder, olhe para o rei como alguém que você quer estar perto, como alguém que você quer imitar, né? E assim estava Daniel e seus amigos na mesma situação. Só que, qual era o discernimento de Daniel e seus colegas? Que eles não eram qualquer pessoa. Que Nabucodonosor não era um referencial para eles. Nabucodonosor não era o seu mentor, não era o seu referencial, não era uma pessoa em quem eles deveriam se espelhar. Eles olhavam para Nabucodonosor e viam apenas um homem comum, dominado pelo pecado, um homem violento, idólatra, que não havia absolutamente nada nele a ser admirado. Os cristãos precisam saber disso, né? Que no mundo não há nada a ser desejado. Cristo deve ser o nosso desejo, o nosso anseio. Daniel, porém, era um jovem espiritual e seu coração não estava na satisfação momentânea. Seu propósito não era agradar o rei da Babilônia, mas o rei do universo. Entende o que eu acabei de falar? Esses jovens estavam numa situação ali que qualquer outro que não tivesse o temor de Deus seria para eles a oportunidade. Tal é o poder de influência do rei.
mas eles não estavam ali para agradar o rei da Babilônia, mas o rei do universo. Nós, jovens, professores, devemos pensar nisso. Nós não estamos aqui para agradar pessoas. Nós não temos que ir para a internet publicar coisas para poder ter seguidores, a não ser que você faça isso com fins comerciais. Aí sim, você cria conteúdo com fins comerciais para ganhar dinheiro, tudo bem. Mas para ter visibilidade, para ter atenção, pelo amor de Deus, nós não precisamos disso. E nós não temos que estar seguindo pessoas que não têm nada de importante para nos oferecer. Você gosta de seguir alguém na internet? Eu também sigo pessoas na internet. Sigo pessoas que podem ser mentores, que podem me ajudar a ter conhecimentos, né? Aí sim eu vou seguir estes homens, pastor Osiel, pastor Vailite, pastor Elias, quem mais? Pastor José Mabessa, pastor Josué Martins, pastor... enfim, são tantos, são homens de Deus, né? A pregadora Enir da Hora, pastor Josué Brandão, são pastora Helena Raquel, enfim, são pessoas que são crentes de verdade, são pessoas tementes a Deus, são pessoas que vão ter conteúdo que leva você a amar mais a Bíblia, amar mais a Deus. Ao invés de você estar seguindo essas pessoas do mundo, cantores, atores, enfim, essas pessoas que não tem nada de importante, jogadores de futebol. Eu nunca sigo essas pessoas no meu Instagram. Nunca sigo essas pessoas. Porque essas pessoas não têm nada para mim. Não tem nada para mim. Né? Aí você pode seguir, eu sigo Flávio Augusto, por exemplo, que é um empresário, para aprender que a gente tem a nossa loja, tem muitos princípios para a gente aplicar aqui na loja, para a gente melhorar como em gestão, né, em finanças, tem essas coisas eu sigo também. Mas personalidades pagãs, atores, cantores, jogadores de futebol, essas socialites, essas coisas, de jeito nenhum, não tem nada para oferecer. A gente precisa fazer essa triagem, como Daniel e seus amigos sabiam. Nabucodonosor não era alguém a quem eles deveriam seguir. Não era. Não tinha nada naquele homem que os levasse a ser atraído, que os levasse a segui-lo. Eles precisavam ser firmes e continuar seguindo o Rei do Universo. Uma decisão firme. O texto bíblico ressalta que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, pedindo que ele e seus amigos fossem dispensados, né? Daniel capítulo 2, verso 8. Olha só que interessante, né? Daniel propôs no coração. Nós já vimos isso agora há pouco. Por que ele propôs no coração? Por causa de suas convicções, né? E ele entendia que participar daquele banquete era contaminar, né? O texto faz questão de dizer finas iguarias, porque era tudo que os jovens daquela época gostaria, menos Daniel e seus amigos, porque antes de tudo, eles tinham convicção no Deus do céu. Eles se alimentavam somente de legumes. Foi uma decisão convicta e com firmeza. Antes de dizer não ao rei, os 4 rapazes haviam dito sim a Deus. Lembra de quando o povo de Israel, na época de Acabe, estavam lá naquela situação constrangedora, né, adorando a Deus e adorando Baal? E Elias então diz assim: olha, se Deus é Deus, então adore a Deus. Se Baal é que é Deus, então adore a Baal. Mas por favor, não fique adorando um de manhã e o outro à noite, porque não dá para adorar 2 senhores. Entende? Aqui Daniel e seus amigos fizeram isso, tomaram a decisão, saíram de cima do muro e disseram: nós temos um lado. Nós temos um lado, o lado de Deus. E aconteça o que acontecer, nós não mudaremos esse lado. E outra coisa, a gente não vai empurrar de goela abaixo em ninguém. Mas todo mundo que perguntar saberá, nós temos um lado, o lado de Deus, né? E tem muitas pessoas hoje que você não sabe de que lado ele está. No meio dos crentes ele é crente, no meio do ímpio ele é ímpio.
né? Quantos jovens vivem assim? Na igreja ele é crente, na escola ele não é. Eu conheço muitos jovens cristãos assim, que se dizem cristãos assim. Nos eventos de família, eles vivem como ímpios. Nos eventos da igreja, eles até se comportam como cristão. Mas nós precisamos, o professor deve explorar isso com seus alunos. Nós precisamos, como Daniel e seus amigos, antes de dizer não para qualquer coisa do mundo, diga sim para Deus. Que esse não para o mundo vai ficar muito mais fácil. Que, aliás, é um princípio importante, né? Não é dizer não para o mundo, é dizer sim para Deus. Diga sim para Deus. Diga sim para Deus. Caminhe com Ele. E Ele estará com você o tempo todo. Antes de expressar em palavras o que queriam, eles estavam preparados para se absterem da contaminação. Foi a manifestação de uma fé firme e sincera. Ou seja, antes de dizer não queremos, eles estavam convictos do que queriam. Isso não seria uma dificuldade ficar sem os manjares, porque eles já tinham convicções do que queriam, né? Há tantos jovens, tantos cristãos hoje que não sabem o que quer. Estão aí perdidos. Esses dias mesmo eu estava conversando com um auxiliar meu aqui de liderança de jovens, e a gente discutindo por que os jovens faltam tanto nas celebrações, faltam tanto nas orações, são tão descomprometidos. E a gente foi fazer uma avaliação dos jovens que são mais perto da gente, e que agem dessa forma. Eles agem assim em tudo. É assim em casa, é assim no trabalho, é assim na escola, é assim em tudo. Eles não tomaram nenhuma decisão na vida. Eles não se prepararam para absolutamente nada. Eles não se preparam para nada. Eles estão igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida está levando eles. A vida está levando eles e eles não sabem nem para onde estão indo. Ao contrário de Daniel e seus amigos que tinham convicção. Antes de expressar em palavras o que eles queriam, eles estavam preparados para se abster da contaminação. Eles já sabiam o que eles queriam. Antes de dizer o que não queriam, eles já sabiam o que queriam. E por isso se tornou muito mais fácil tomar essa decisão. A recusa em participar dos manjares foi um ato de bravura prudente. A vida deles estava em perigo, mas mesmo assim manifestaram o protesto. Uma fé verdadeira não compactua com a covardia. Mas é óbvio que a gente precisa ser prudente, especialmente nos ambientes que são hostis, faculdade, escola, trabalho. Você não tem que ser aquele cristão chato, nojento, que quer empurrar o evangelho de goela abaixo. Você só precisa ser o cristão que você precisa ser. Entende? Na verdade, a melhor forma de você conquistar alguém hostil a você como cristão é sendo amoroso, é sendo gracioso, é sendo humilde, é suportando a afronta. Como diz o apóstolo Paulo, é colocando sobre a cabeça dele, sobre a consciência dele, obras boas que torne no futuro como brasas vivas que irão queimar a consciência dele. E não viver brigando. Esses jovens tiveram uma atitude que é sensacional. Sensacional. Nós não iremos nos contaminar, mas espera aí, nós precisamos de uma estratégia. Nós precisamos estar vivos para poder cumprir essa estratégia, para ser luz aqui. Tem muitos cristãos que não sabem se comportar. Como eles não têm preparo nenhum, não têm convicção nenhuma, são apenas militantes religiosos, aí eles gritam, berram, criam confusão em nome da religião. Mas não é por aí. Infelizmente, o medo da rejeição social tem levado muitos ao fracasso espiritual, negando a fé e os valores cristãos. Você não tem que dar satisfação a Nabucodonosor. Você tem que dar satisfação ao Senhor do Universo. Você não tem que ser conhecido pelo mundo. Você tem que ser conhecido por Deus. Nós temos na Bíblia uma série de pessoas. Por exemplo, você olha ali para o capítulo 11 de Hebreus. O próprio Deus, através do escritor, dando testemunho da grandeza daquelas pessoas. Talvez muita gente nem reconheceria eles na época dele, mas o Senhor reconhece a grandeza da fé daquelas pessoas. Então, busque reconhecimento de Deus. Uma decisão pequena, mas poderosa. Para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite não faz qualquer diferença. Eles poderiam pensar em ter feito somente essa concessão, acreditando, como muitos, que não havia
maiores repercussões na vida. Não tem problema fazer só isso, né? O famoso não tem nada a ver, não tem problema, é uma besteirinha, mas, como diz o pastor Josemar Bessa, tenha cuidado com essas besteirinhas, porque o que mais mata no mundo é mosquito e não elefantes. Ou seja, pequenas concessões levam você a grandes fracassos. Pequenas concessões levam você a grandes prejuízos. Então, assim, você como cristão, nós como cristãos, nós precisamos estar convictos de que lado nós estamos e não arredar daí sob pretexto algum. Nada de dizer, não vai fazer diferença, não tem problema, é só uma coisinha, é só uma goladinha, é só um beijinho, é só uma musiquinha, é só uma dancinha, é só uma tragadazinha. Não tem isso, não tem negociação. Nós precisamos estar plenamente convictos de que lado nós estamos e não arredar daí por motivo algum. Porque a menor das concessões pode levar ao maior das tragédias. Talvez eles estivessem sendo exagerados com a decisão, muitos poderiam dizer. Contudo, eles sabiam que pequenas decisões provocam grandes consequências. Tinham consciência que ceder por um pouco seria abrir a porta para o pecado entrar. Ceder um pouquinho é abrir a porta toda. Há um teólogo que diz assim: Satanás não trabalha com porta aberta. Satanás trabalha com brechas. Ou seja, ele não precisa de uma porta inteira aberta. Ele só precisa de uma brecha para adentrar e causar o maior estrago possível. Ele gosta de brechas porque quando a gente abre apenas uma brecha, a gente fica com aquela sensação de que não foi tão grave. Mas Satanás já tomou conta e já está ali, né? Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não se esqueça, uma única brecha, o pecado já fará morada na sua vida e levará você para a destruição. Segundo tópico, dá o firme propósito de não se contaminar. Contra a contaminação. Apesar da ausência de detalhes no relato, há diversas razões para Daniel ter se recusado a comer da mesma refeição do rei. O sentido original da palavra contaminar indica algo impuro ou manchado. Eles queriam se manter puros. A primeira explicação estaria no cuidado do jovem não violar as leis alimentares estabelecidas aos israelitas, né? Esse é um ponto interessante realmente, porque para qualquer pessoa fora do contexto judaico seria uma bobagem, né, não comer. Mas a perspectiva bíblica, ela tem duas perspectivas principais, né? Como diz o texto aqui no slide que estamos vendo, primeiro que certamente haveria algum tipo de alimento que violaria a lei dietética de Israel, né? Porco, sangue, animais sufocados ou coisas do tipo, né? Animais impuros. Os babilônicos, eles eram pagãos, então eles não tinham muitas regras, pelo menos não se tem evidência sobre isso. Mas Israel não, Israel tinha uma série de leis dietéticas, né, que proibiam uma série de coisas em relação à alimentação. Então, o primeiro ponto pode ser esse, né, de que era uma questão de alimentos impuros, o que violaria a comunhão deles com Deus, era uma violação da lei de Deus. Os alimentos também poderiam ter sido sacrificados a ídolos, ou de algum modo faziam parte de rituais do paganismo babilônico, contrariando também a lei mosaica, que nós não devemos nos juntar a estas coisas, ou comer comida sacrificada a ídolos. Essas são as duas principais perspectivas, né? As leis dietéticas, né? Provavelmente naquela mesa teria muito animal impuro. E o fato de ser uma nação pagã, com muitos deuses, e eles eram profundamente devotos a esses deuses, e eles reconheciam esses deuses em tudo. Então, certamente, o cuidado de Daniel não comer esses alimentos estava, sim, na mente de Daniel, a possibilidade desses alimentos serem sacrificados a ídolos, né? Muitas vezes,
Há muitas coisas que o mundo oferece que são pedras de tropeços e às vezes as pessoas, os cristãos, sequer têm essa percepção, né? É importante você ter suas convicções cristãs, ter uma vida madura, ter discernimento para você não ser levado como presa. Cuidado com as companhias, olha só. A razão mais aceita para motivar a recusa dos jovens liderados por Daniel seria o cuidado para não partilhar habitualmente a mesa com o rei. Na antiguidade, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão, algo que Daniel não estava disposto a fazer. Ainda tinha esse aspecto, né? Esse aspecto que é importante. Além da lei dietética, além de provavelmente ser alimentos sacrificados a ídolos, né? Porque tudo que eles faziam era seus deuses, havia essa questão da conformidade com a realidade babilônica. Porque a partir do momento em que eles começassem a sentar à mesa do rei, eles iriam se sentir babilônicos e iam começar a esquecer daquilo que foi ensinado em Israel. Isso é um ponto importante, né? Sua fidelidade era inteiramente a Deus. Uma coisa é o crente se relacionar socialmente com o descrente e pessoas que não possuem as mesmas convicções que as suas. Outra é manter comunhão com eles. Nós precisamos, irmãos, o professor pode explorar isso com seus alunos, traçar sim essa delimitação, né? Você fazer negócio, você ter amizade, parentes, enfim, coisas desse tipo que são absolutamente normais na sociedade é uma coisa. Mas você partilhar, por exemplo, você segue um indivíduo ou uma indivídua na internet que ela é a favor, ela é a favor do aborto. Aí daqui a pouco você também é a favor do aborto, né? Mesmo que você não diga isso porque você tem medo de dizer isso, mas no íntimo do seu coração você já está apoiando o aborto, porque aquela praga é a favor do aborto, sabe? Esse tipo de comunhão, partilhar das mesmas ideias, né? Concordar, isso você precisa ter cuidado. Daniel e seus amigos provavelmente, e isso é muito importante, rejeitaram também estar à mesa de Nabucodonosor, porque eles sabiam que à medida que eles ali ficassem, eles se amoldariam à Babilônia, né? Eles se tornariam babilônios. Para eles tudo na Babilônia se tornaria normal, sacrificar aos ídolos, comer sangue, animais impuros, cometer idolatria, prostituição. Para eles ia ser coisa normal, porque isso era normal na Babilônia. Então, sentar à mesa do rei também tinha essa questão de se amoldar à Babilônia. E eles eram servos do Deus vivo e jamais permitiriam isso. O apóstolo Paulo, igualmente, adverte sobre o cuidado que devemos ter com quem nos associamos. Lá em 2 Coríntios 5, 9 a 11, diz, Paulo diz que, especialmente aqueles que se diz cristão e não são, esses é que a gente tem que fugir mesmo deles. Isso nos leva a refletir sobre as pessoas com quem convivemos. São pessoas que nos inspiram para o bem e querem o melhor para a nossa vida? Ou são pessoas tóxicas cuja proximidade poderá nos destruir? Até nos relacionamentos é preciso ser firme para evitar a contaminação. O que acontece? Aqui nós temos uma perspectiva interessante. E Daniel e os seus amigos é um exemplo fortíssimo. Lembra de que quando foi proposto eles comerem dos manjares do rei, eles disseram não, mas disseram isso com educação? Isso é muito interessante, né? Porque a gente está em volta de muitas pessoas, né? A gente trabalha com pessoas que não são cristãs, a gente vende para pessoas que não são cristãs, a gente faz negócio com pessoas que não são cristãs, e a gente precisa ter sabedoria, né? Sabedoria. Com muita regularidade, pessoas propõem negócios errados com a gente. Mas a gente precisa ter sabedoria. Não é chegar chutando balde, dizendo que você é crente, que você faz, mas é deixar bem claro que você tem um lado. E que por estar deste lado, você não compactua com essas coisas. Você não faz, não concorda e não apoia. E automaticamente essa pessoa,
ela vai se constranger e não vai propor mais isso a você. Você não precisa sair por aí gritando, não precisa ofender ninguém, não precisa ser grosso, mas você precisa dizer de que lado você está. Gentileza e favor divino. Ao formular o pedido a Aspenaz, Daniel foi firme e ao mesmo tempo gentil. Acabei de dizer isso. Isso foi uma atitude de sabedoria e educação. Ao defendermos a nossa fé diante de outros, devemos ser mansos e educados. 1 Pedro 3,15, né, que eu citei lá no início. Coragem sem prudência é tolice, né? Firmeza. Diga de que lado você está. Você está do lado de Baal ou você está do lado de Deus? Você está do lado da Babilônia ou você está do lado de Deus? Seja firme. Mas não precisa fazer isso com gritaria. Não precisa fazer isso magoando as pessoas, espantando as pessoas. Na verdade, se nós devemos ter o exemplo de Cristo, Jesus foi firme muito mais com os religiosos do que com aqueles que não eram. Mas a maioria das vezes Jesus estava sempre sendo manso, educado, gentil, mostrando que é assim que você conquista uma pessoa. Você tem que ser firme nas suas convicções, mas você não precisa ser um tolo, né? E como diz o texto aqui, coragem sem prudência é tolice, é estupidez, é prejuízo. Então você precisa se colocar. Eu tenho um amigo, colega de ministério, que ele trabalha numa grande instituição financeira brasileira, e ele tem um colega que é um verdadeiro tormento para ele. Mas ele leva isso com toda a mansidão, com suas convicções, não arreda o pé das suas convicções e deixa essa pessoa atormentar. Uma hora, né, brasas de fogo estará sobre a consciência dele, quem sabe até mesmo levá-lo ao arrependimento. Outro aspecto importante a ser observado nesse episódio é que Deus concedeu a Daniel misericórdia. Ele tomou a decisão, foi firme e Deus cuidou da sua vida, porque ali era um momento de perigo. Rejeitar uma ordem do rei era sentença de morte. Mas Daniel, gentilmente, com sabedoria, traçando os caminhos, faz isso e Deus o honra sendo misericordioso. A Bíblia está mostrando mais uma vez que tudo o que alcançamos na vida deve-se ao favor divino e sua imensa graça. Apesar de todo o empenho e dedicação de Daniel, todo o mérito estava no Senhor, né? Nós precisamos ter uma imagem, a imagem de pessoas prudentes, gentis, educadas, trabalhadoras, dedicadas, corretas, honestas. Nós precisamos ter essa imagem, mas nós precisamos entender que tudo vem de Deus. O mérito não é nosso. Terceiro tópico, o resultado da fidelidade a Deus. A prova de Daniel. Embora fosse simpático para com os rapazes, o oficial tinha receio do desfecho. Ele temia perder a sua vida caso os jovens se mostrassem com a aparência menos saudável ao se apresentarem diante do rei em comparação com os demais. Daniel propõe então um teste. Durante 10 dias, eles comeriam somente legumes e beberiam somente água. Ao final desse período, poderiam ser inspecionados junto com os outros. Nisso aqui eu aprendo uma lição muito grande aqui com Daniel, que assim, a gente não pode colocar outras pessoas em situações desconfortáveis por causa da nossa fé também, das nossas decisões, das nossas preferências. É extremamente deselegante a gente colocar as pessoas em situações constrangedoras, perigosas, por causa das nossas vontades, das nossas convicções. A gente precisa ser prudente, educado, como nós acabamos de ver. Daniel tinha o seu firme propósito, né, de não se contaminar, mas ele precisava de uma estratégia que isso desse certo de modo que fosse certo para ele e para todos. Porque tinha ali pessoas que eram empregadas que, se não cumprisse aquela determinação, certamente seriam assassinadas pelo rei. E Daniel se preocupa com essas pessoas. Ele está preocupado que as suas convicções não afetem de forma má aquelas pessoas. Então ele propõe um teste. Ele propõe um teste, óbvio, confiado em Deus, né, direcionado por Deus. Um teste que
pudesse ser apresentado ao empregado bem antes do dia de apresentar ao rei, né? Para poder dar a prova. E assim Daniel faz toda essa estratégia. E eu acho muito lindo isso aqui de Daniel estar mantendo a firmeza, deixando bem claro de que lado ele está, quem ele serve, quem ele vai servir, mas ele não coloca ninguém em dificuldade. Ele não coloca ninguém em risco. Isso é algo maravilhoso. A audaciosa prova proposta por Daniel mostra que o servo de Deus não precisa temer os desafios do mundo. Isso não significa sair por aí querendo demonstrar superioridade, e sim confiança no Senhor. Exatamente o que eu falei. Daniel não mostra superioridade, não fica aí arrotando santidade. Ele só está pedindo a oportunidade de mostrar que o que ele está fazendo é certo. Com toda a gentileza, com toda a educação, mas não arrotando superioridade, gritando com as pessoas, impondo. Depois dos 10 dias, os hebreus se apresentaram com melhor semblante e mais forte que os outros jovens que comiam do manjar do rei da Babilônia. Esse é o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. Ninguém perde coisa alguma quando se recusa a comprometer a fé. Já falei isso lá no início da aula e volto a dizer. Há muitas pessoas que olham para o mundo e vê tantas delícias no mundo. Olha, é natural que a nossa carne veja delícias do mundo. É natural porque a nossa carne é caída. Mas nós precisamos entender que saúde mesmo quem dá é Deus. Que paz mesmo quem dá é Deus. Que vida eterna mesmo quem dá é Deus. Que perdão mesmo quem dá é Deus. Quem realmente nos livra da condenação é Deus. O mundo pode oferecer muitas coisas que pode aparentemente aos nossos olhos parecer bons, mas a gente precisa entender que os resultados disso aí é mal. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece bom, mas no final é mal. Os manjares do rei, para muitas pessoas, seria a primeira opção, porque talvez pareceria mais belo, mais apetitosos, mas os resultados não seriam os melhores. Às vezes, tomar a decisão de seguir a Cristo pode ser a decisão mais difícil, pode ser até a decisão mais amarga, mas certamente é a que trará melhores resultados. O Senhor garante e aprova. Passado algum tempo, os jovens foram conduzidos diante de Nabucodonosor. Depois de lhes fazer perguntas para medir o conhecimento, descobriu que se estava diante dos jovens mais sábios do seu reino, superando a todos. Não eram somente eruditos, mas também piedosos, tementes a Deus. Daniel, em especial, recebeu do Senhor o dom de interpretar todo tipo de visão e sonhos. Daniel, capítulo 1, verso 17 diz: Ora, e a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Ainda há algo a mais, pela fidelidade. Percebe? E a gente vai ver isso, essa questão de Daniel receber o dom da visão, de revelação dos sonhos, que os magos da Babilônia estavam prestes a morrer, se não fosse ele. E se Daniel tivesse se contaminado com os manjares do rei, ele não teria esse benefício, essa bênção, essa recompensa de Deus, e certamente estaria entre os que seriam mortos. Isso nos faz perceber que é possível conciliar conhecimento com graça, inteligência com poder. Os 4 moços foram aprovados por Nabucodonosor, mas antes disso foram aprovados por Deus, alcançando posição de destaque. Esse é o resultado de servir e ser fiel a Deus, né? É porque acredito que hoje já não existe tanto isso. Será que existe? No meu meio isso já não existe tanto, mas eu lembro que sim, existia. Quando a gente fala assim, vamos fazer um curso de teologia, vou ler um livro, vou ler alguma coisa, estudar alguma coisa, eu falei, quando tem muito conhecimento tem pouca graça. Quando é inteligente demais não tem poder nenhum. Isso não é verdade. Paulo era um homem poderosíssimo no espírito.
e era inteligentíssimo, talvez um dos homens do cristianismo mais inteligentes. Sensacional. Isso é a Bíblia que está mostrando. Não é nem história, é a Bíblia que está mostrando. Não é um relato qualquer, é a Bíblia. E isso é um precedente bíblico que nos diz que conhecimento e graça são perfeitamente associáveis. Inteligência, bom senso e poder de Deus também. Em uma sociedade que gosta de fazer comparações, que mede as pessoas pelo desempenho e coloca a todos nos mesmos moldes e padrões, devemos ter entendimento de que somos diferentes. E nossos métodos são distintos do mundo. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser puro, vale a pena ser fiel. Como diz o pastor Luiz Saião, nós não somos esquisitos, mas nós somos diferentes. Sim, irmãos, nós somos diferentes. Professor, pode parecer engraçado, brincalhão, mas diga para os seus alunos, nós somos diferentes. Nós não somos igual ao mundo. Nós não usamos as mesmas roupas. Nós não usamos os mesmos apetrechos. Nós não temos a mesma linguagem. Nós não assistimos as mesmas coisas na TV. Nós não comemos nem bebemos as mesmas coisas, em certo sentido, é óbvio. Nós somos diferentes, sim. Nós somos diferentes, nós somos servos de Deus. Vale a pena ser cristão. Vale a pena manter-se distante das coisas desse mundo. Vale a pena ser fiel a Deus. Rejeitando as tentações do mundo. É importante lembrar que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas a banquetes extravagantes, mas abrange todas as áreas da vida. Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não. Não apenas à pornografia e à fornicação, mas também à idolatria e a todas as obras da carne. Um coração incontaminável. É isso que nós devemos ter. Um coração... meu amigo, isso é uma coisa seríssima, viu? Seríssima. Quando o coração ama uma coisa, quando o coração é capturado por um pecado, isso é um problema sério, viu? É um problema sério. Então, jovem, vigie. É por isso que o autor aos Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jesus disse que nós devemos guardar o coração porque tudo sai do coração. E se o pecado capturar o seu coração, miserável homem você é, miserável pessoa você é. Então cuide do seu coração, não deixe o seu coração amar essas coisas do mundo. No mundo de apatia e indiferença espirituais, esta postura é um lembrete constante da importância de permanecer fiel aos princípios espirituais, independentemente das tentações que possam surgir no caminho. Tome uma posição e diga não. Diga não para o pecado. Diga não para o mundo. Mas antes disso, para que você tenha condições de dizer não para o pecado e não para o mundo, diga sim para Deus. Diga sim para Jesus. Diga sim para o Espírito Santo, para ele habitar a sua vida, para ele adentrar no seu coração, tomar conta, ser senhor da sua vida, ser senhor da sua casa, do seu lar, ser senhor da sua existência. Diga não para o pecado, diga não para o mundo, mas antes disso, diga sim para Deus. Diga sim para o Salvador. Nossa conclusão: como manter a pureza de caráter em meio a uma sociedade corrompida? Como foi possível aprender com Daniel? A resposta a esta pergunta tem início com uma solução firme, com uma resolução firme que nasce no coração. A conduta íntegra simplesmente resulta desse compromisso interno com a intenção de agradar a Deus. Antes de dizer não para o mundo, diga sim para Deus. Será mais fácil dizer não para o mundo. Então é isso aí, ficamos por aqui. Terminamos mais uma aula. E na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.